A cineasta Lina Chamy tem uma carreira longeva com foco no cinema documental, mas com um olhar muito particular. E a gente esteve na casa dela para saber o que a inspira e batemos um papo, que foi uma aula de cinema. Não dá para perder, dá o REC. A gente nunca bem sabe se teve uma boa ideia, mas de onde vem a inspiração, que é um pouco diferente da ideia, na minha opinião. Como diretora de cinema, eu entendo que vem muito dos filmes que eu assisto e das vivências. Isso é impressionante no caso do cinema. Às vezes você está fazendo um plano e você percebe no meio daquilo, que aquilo veio de uma referência que talvez você nem tivesse consciência naquele instante. Enfim, esse lugar do cinema, sabe, de assistir filmes, ele fica impregnado dentro da gente e a gente é meio feito dos filmes que viu e faz filmes que trazem isso. Inspiração, ela tem algo de misterioso, é alguma coisa, é uma faísca, é algo que vai te mover a ter uma ideia, a formatar uma ideia. E as ideias, elas também se constroem muito com o nosso olhar para o mundo, né? As nossas ideias, elas também vêm impregnadas das nossas percepções. É muito interessante isso no processo de fazer um filme, né? Às vezes ele tem muito de intuição, às vezes ele é até inconsciente e é descoberto enquanto você está fazendo. Quer dizer, a clarividência de esta era uma referência, às vezes acontece no processo. A gente tem um DNA que aparece nos filmes. Mas para mim é muito interessante saltar no inusitado, experimentar. É muito interessante sair da zona de conforto. E eu acho que os meus filmes são diferentes porque eu experimento, eu vou para lugares onde eu nunca estive. E isso para mim é muito bacana, de filme para filme. Mas sim, resta ali uma linha que alguém pode dizer, esse filme é da Lina. Mesmo estando num setup totalmente diferente. Eu acho que a linguagem cinematográfica evolui conforme a tecnologia evolui, quer dizer, existe essa relação, o cinema é uma arte tecnológica e os fundamentos, né, de se fazer um filme, a montagem, enfim, a concepção de um plano, existem desde o início do cinema. O cinema já nasce com uma linguagem, mas conforme as tecnologias evoluem, você vai ganhando mais mobilidade. Então, se a gente parar para pensar, trazer para os tempos recentes, a revolução do digital, ela sem dúvida democratiza o fazer cinematográfico. Qualquer um pode pegar um celular e montar uma narrativa. Elas existem nas redes sociais, elas estão disseminadas. Há uma baita democratização do audiovisual a partir do digital. Talvez a revolução mais sensível, a que mais transformou o cinema, é uma revolução de 1927, que é o som. O som é a maior revolução tecnológica do cinema. O som define essa linguagem. A partir daí você tem a cor, você tem a evolução das lentes. O principal é sempre saber usar essa tecnologia, porque a tecnologia por si só ela não faz um filme. Onde eu ponho a câmera e por que eu ponho a câmera aqui e não ali, esses existem desde os primórdios e são os mesmos. A questão é que eu tenho muito mais possibilidades de pôr a câmera, mas como eu uso isso, vem exatamente de que filme eu estou fazendo e por que ele tem que ser desse jeito. E eu vou usar os recursos tecnológicos a favor disso. O documentário entrou na minha vida por acaso. Primeiro fui convidada para fazer um filme, comecei com os filmes de futebol e depois eu fui para um filme que é o São Silvestre, que é um documentário meu, né, com uma ideia minha, mas que é um documentário híbrido, na verdade. A imagem é documental, mas a montagem e a maneira de pensar o filme não é. Tem muito de ficção.
E o filme do Cobra também veio um pouco por acaso, nós nos conhecemos e eu fiquei bastante fascinada com a pessoa do Cobra, que é um documentário de dentro para fora, em que a gente vai entender a trajetória desse personagem e a razão de ser dele. O documentário é muito um exercício de ouvir, de perceber e de ser fiel a algo que está lá e que é, inclusive, talvez mais importante que o próprio filme. A ficção é um pouco ao contrário, ela é menos ouvir e mais falar, mas também tem um compromisso com alguma verdade, que é aquela história que você está contando. Então eu acho muito saudável essa conversa entre documentário e ficção para o diretor. Você aprende muito fazendo documentários e fazendo ficção você aprende algo sobre fazer documentários. Quando a gente se abre para as coisas, acontecem surpresas. É daí que vem a razão para fazer os filmes. É dizer algo para alguém. Esse lugar tem que, de algum jeito, sobreviver ao tiroteio geral da vida, né? A gente tem que conseguir ter esse lugar puro, que é um lugar em que a gente olha e se inspira e se move ao desejo de fazer as coisas e dizer algo que nos importa.